Todos vocês trabalham com sistemas complexos? Sim. E se consideram competentes? É claro. E sempre respeitaram as normas de segurança? Bom, quer dizer... Como eu não entendi. Bom, às vezes a gente simplifica o procedimento. A gente pula as operações supérfluas. Somente quando a gente conhece bem o sistema. E o que aconteceu quando vocês simplificaram as normas de segurança? Nada. Correu tudo bem. Muito bem. Infelizmente. Talvez fosse melhor se vocês tivessem sido advertidos. Isso serviria de lição. Ora, mas por quê, professor? Bom, para que vocês me entendam, eu gostaria de refletir sobre o que aconteceu a uma pequena equipe de operadores numa central nuclear russa. Conforme os critérios desse país, eles eram considerados competentes, mas por orgulho ou teimosia, para conseguir realizar um teste que tinha sido solicitada, eles desrespeitaram 6 normas de segurança e provocaram o acidente mais tragicamente famoso do mundo, o de Chernobyl. Imagens, por favor. Fragmentos do núcleo, pedaços de grafite e de combustível levados a temperatura muito alta são projetados pelo teto da sala de máquinas, provocando numerosos incêndios. 70 toneladas de produtos radioativos são espalhados em volta da central. Além disso, 50 toneladas de gás e de poeira radioativa formam uma imensa nuvem que vai varrer o céu da Europa durante vários meses. Pela primeira vez, uma série de erros humanos provocam um acidente com dimensões maiores do que a de uma catástrofe natural. Essa aqui é uma excursão por uma área de radioatividade, uma zona de desastre nuclear. O destino é a chamada Zona de Exclusão de Chernobyl, ou Chernobyl, como se diz na Ucrânia, palco do maior desastre nuclear da história há exatos 25 anos. Trata-se de uma região isolada, a qual só se pode ter acesso com autorização especial do governo local. A região ainda apresenta radioatividade, por isso cada um dos visitantes tem que assinar um termo que isenta os organizadores de qualquer responsabilidade. A viagem até a entrada da zona de exclusão dura cerca de 2 horas. Estamos numa área remota, no norte da Ucrânia, quase na fronteira com Belarus. A placa alerta que estamos entrando numa zona de radioatividade. Estes turistas finlandeses dizem não ter medo de vir a um lugar como esse. Eles contam que vivem numa cidade próxima a uma usina nuclear na Finlândia. Daí o interesse em conhecer Chernobyl. Logo na chegada, soldados checam a identidade de cada um e a viagem pode prosseguir. Quando aconteceu o acidente, em 1986, todos os moradores num raio de 30 quilômetros foram retirados. Anos mais tarde, algumas pessoas, chamadas de recolonizadores, ganharam o direito de voltar, sob sua própria responsabilidade. Os turistas ganham contadores Geiger, medidores de radioatividade, para registrar com as próprias mãos os índices de contaminação. Os organizadores garantem que a exposição à radiação atualmente não é perigosa se o visitante ficar pouco tempo. Até o sarcófago, a estrutura de aço construída em torno do reator 4, que explodiu na madrugada de 26 de abril de 1986 durante um teste de queda de potência. Os operadores queriam reduzir em 3/4 a capacidade do reator para ver como se comportaria um gerador de emergência movido a diesel, mas a potência baixou a menos de 1%. Eles decidiram então reverter a queda súbita, mas a potência subiu demais e o processo ficou fora de controle. Um incêndio com temperaturas de milhares de graus derreteu a cobertura da usina e poeira radioativa começou a se dispersar pela região.
a nuvem alcançou lugares distantes na Rússia e na Europa Ocidental. Este analista de energia nuclear da organização Greenpeace diz que uma pesquisa independente estima que entre 60 mil e 90 mil pessoas morreram ou ainda vão morrer por causa do desastre. Mas os números oficiais são bem menores, pois as mortes vêm acontecendo aos poucos e, em muitos casos, não é possível associá-las diretamente com o acidente. Para evitar mais dispersão de material contaminante, foi construída a estrutura de aço conhecida como sarcófago em volta do reator. Ela, no entanto, já apresenta desgaste e uma nova cobertura está em planejamento para guardar o material radioativo por mais 100 anos. A nuvem de fumaça branca cobriu a área da usina. Câmeras de segurança registraram o momento da explosão na manhã deste sábado. Paredes próximas do reator de número 1 da usina de Fukushima foram destruídas. Houve vazamento de material radioativo em proporções ainda desconhecidas. O governo diz que a explosão não danificou a estrutura de proteção do reator. A explosão ocorreu quando funcionários tentavam esfriar um reator. 4 deles ficaram feridos. As usinas nucleares têm 2 sistemas extremamente sensíveis. O reator, que deve se manter isolado e a uma temperatura estável de cerca de 300 graus centígrados, e o sistema de refrigeração, que evita o superaquecimento que poderia provocar uma explosão. É justamente o sistema de refrigeração da usina que pode ter sido avariado com o terremoto. A Agência para a Segurança Nuclear do Japão confirmou que detectou vazamento de césio radioativo desta central. O governo insiste que os níveis são baixos.